O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se essa manhã de segunda-feira nós tivemos a oportunidade de interromper o silêncio da manhã com a Eucaristia, dentro dela, interrompemos a manhã pelo anúncio da palavra. Não podemos ser superficiais, pois corremos o risco de não perceber, através da história, a mão de Deus. Essa mão de Deus descoberta pelo autor da primeira leitura. Deus não está ao lado dos acontecimentos, muito pelo contrário, Deus está dentro. O lugar elegido, o lugar escolhido por Deus para que Ele mesmo conduzisse a história, é o coração do homem. Por isso aparece Eucana e as duas mulheres na primeira leitura. Essa forma como Deus ele se utiliza para conduzir a história a partir da condução do coração, quando o homem se deixa conduzir por Deus. E é na história que o reino ele amadurece, graças ao encontro entre Deus e a nossa humanidade. O reino está próximo. João Batista concluiu sua missão e agora Cristo inicia a sua vida pública, depois de ter sido batizado ontem no Rio Jordão. E essa vida pública de Jesus, ela é muito significativa, porque por um lado, João está sendo entregue à semelhança daquilo que vai acontecer ao término da vida pública de Jesus. Isso é muito importante nesse evangelho que nós ouvimos. João está sendo entregue, mas como esse protótipo daquilo que vai acontecer ao Cristo. Cristo também será entregue. Ele é o Filho do Homem que veio para a nossa salvação. E o evangelista Marcos é um homem tão apressado e vai direto àquilo que é essencial e provoca-nos a fazer o mesmo, mas com prudência. Apressados ao essencial, mas com prudência. E essa palavra que nós ouvimos no Evangelho, ela é providencial, mas ao mesmo tempo a palavra em si exige de nós uma resposta. O tempo já se completou. E as forças do mal
que escravizavam o homem, foram agora, a partir do Cristo, ameaçadas. E nele, na pessoa do Cristo, nós temos então o término do tempo da espera. Agora a palavra de Deus, ela viaja pela terra. O Verbo se fez carne, ele habita, ele transforma os nossos corações. Esse Verbo encarnado agora é essa palavra que corre veloz e encontra o nosso coração. E é hora de decidir-se. Essa palavra que nós ouvimos no Evangelho é uma palavra impactante. Segui-me. O Cristo que agora faz história com a humanidade convida-nos ao seguimento. O Evangelho pede uma resposta e não podemos ser indiferentes. E qual é a resposta exigida pelo Evangelho? Convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, essa capacidade humana de mudar. Essa capacidade humana de correr riscos para se tornar melhor, de arriscar a própria vida, se converter. A conversão, ela exige de nós um arriscar constante. Eu preciso me arriscar hoje, por me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso arriscar nessa oportunidade que me é dada agora, para interromper aqueles que são os meus projetos, e por vezes até projetos bons, mas a conversão exige de nós um movimento. Esse Deus que age silenciosamente na história, Ele exige de nós um movimento. O nosso coração está sempre em movimento, graças àquele que nos criou e agora chama à conversão. Eu quero falar sobre o processo da conversão. Claro que aqui é uma tentativa muito simples, né, de dizer algumas palavras a partir daquilo que o Evangelho apresenta. Nós podemos chegar até a conclusão de ter defeitos. Eu tenho os meus defeitos, tenho os meus pecados. E justificar-se, mas quem não os tem? Nós nos justificamos, nós nos consolamos. Eu tenho os meus pecados, mas todos nós temos. A gente se consola. A gente se consola olhando para fora. Mas o Evangelho perturba-nos. Se console tendo a coragem de olhar para dentro. Se console indo às profundezas do seu coração. Eu estou fazendo a homilia a partir do meu coração. Eu preciso me consolar fazendo esse movimento, fazendo essa viagem com o Evangelho dentro do meu coração e lá perceber que há espaços onde eu preciso mudar. E se todo mundo tem, então, é sinal que não preciso? Não, aí é que está. Eu preciso me empenhar cada vez mais para me livrar dos meus pecados, para me livrar dos meus defeitos. Quem reconhece que tem algum defeito ou pecado, deveria procurar com afinco eliminá-los e não se consolar. Eu vou dar um exemplo, com ele termino, porque o salmista diz que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. E nós estamos para invocar o nome do Senhor. Ele sim é que nos consola. Nós poderíamos até chegar à conclusão, depois de ter comido tanto no Natal e no Ano Novo, nossa, eu estou gordinho. Vou falar por mim, estou gordinho. Mas quem não está? A gente se justifica. A pandemia está aí, todo mundo engordou, até eu. Mas quem não engorda? A gente se justifica.
olhando sempre para fora. Repito, nós precisamos interromper esse processo no qual nós estamos sempre fora de nós mesmos. E a partir da graça de Deus, viver esse movimento oposto. Convertei-vos e crede no Evangelho, mas a partir de dentro. A partir do coração.